Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Espero que você esteja bem. E se você tem acompanhado Apocalipse em Gotas, você já entendeu que, apesar do momento, da situação, da forma como você vive ou daquilo que você está vivendo, Jesus faz aqueles que esperam, que confiam nele, felizes e seguros. Por isso, seja feliz com Jesus hoje. Não espere para amanhã, não espere um milagre acontecer, mas viva feliz com Jesus hoje. Esse é o Apocalipse em Gotas e o episódio de hoje é Tome cuidado para ninguém te enganar. Vamos lá? Eu tenho te falado de algumas diferenças entre a escatologia bíblica, a escatologia que falam por aí, e também tenho te falado daquilo que alguns pensadores entendem de forma diferente das escrituras. Isso é muito comum no meio cristão. Você vai ver, por exemplo, a grande diferença, eu não digo desavença, cuidado, mas a grande diferença de pensamento entre aqueles que se dizem calvinistas e arminianos, por exemplo. Você vai procurar pela internet e você vai ficar abismado, abismada com brigas a respeito desse tema. Não é diferente com os temas escatológicos. Existem pessoas que pensam de forma diferente, que analisam, interpretam a Bíblia também de forma diferente. Nós falamos aqui de algumas interpretações escatológicas e hoje a gente vai focar um pouquinho nessas diferenças entre as principais escolas de interpretação. Isso é muito importante para a gente entender aquilo que Jesus quer falar para nós. Mas não que essas diferenças sejam estritamente importantes, mas vai nos ajudar a compreender a palavra de Deus, tá bom? Eu espero que você não se assuste com os termos que a gente vai usar hoje e também não se assuste que não há uma posição correta, não há uma posição certa biblicamente com relação a esses temas, porque nós estamos falando de interpretação de fatos, nós não estamos falando dos fatos propriamente dito. Quanto aos fatos, todos concordam, em todas as escolas, em todas as interpretações. O que não concordam é com a sequência desses fatos. Bom, nós vamos falar hoje especificamente sobre a volta de Jesus, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos falar sobre o reino milenar de Cristo, nós vamos falar do tribunal de Cristo ou do julgamento, ou quem sabe, dos julgamentos. Né? Nós não vamos nos aprofundar demais nesses temas, mas nós vamos fazer hoje um apanhado geral. Em especial, nós vamos olhar para as escolas, a partir de agora, né, de interpretação, mas nós vamos nos aprofundar mais naquilo que o próprio Senhor Jesus disse a respeito das coisas do fim. Eu espero que você esteja bem atento. Uma coisa muito interessante desse episódio é que eu vou falar de muitos textos bíblicos aqui. Eu vou falar também de alguns trechos específicos das Escrituras. Para você que está nos acompanhando no YouTube, vai ter na descrição do vídeo vão ter esses textos ali. Para você que está nos ouvindo via Spotify ou outra ferramenta aí, vai ficar um pouco difícil de você conseguir acompanhar esses textos. Então eu vou deixar no meu blog, como toda semana é isso que eu estou falando aqui com vocês, está transcrito, não ipsis literis daquilo que eu falo aqui, obviamente, porque eu tento fazer o máximo assim, fácil de compreensão para quem está ouvindo, para quem está assistindo, mas sempre no blog, no mesmo dia que eu lanço o vídeo, lanço o áudio, né, o podcast, também aparece o texto transcrito daquilo que eu estou falando. E ali você vai poder acompanhar todos os textos bíblicos que a gente vai citar aqui. Eu não vou ler todos os textos bíblicos porque nós gastaríamos muito tempo com isso. Os textos são um pouco longos e aí fica complicado da gente manter aí um tempo aceitável. Eu estou tentando ao máximo reduzir o tempo
desses episódios. Mas nos episódios anteriores foi bem complicado, os assuntos eram extensos demais, e se a gente dividisse demais, ia dificultar o entendimento. Por isso, aqui eu vou tentar ser bem sucinto, rápido e rasteiro, mas eu espero não te derrubar. Eu espero que você cresça, eu espero que você aprenda bastante no dia de hoje. Bom, vamos lá para as escolas de interpretação. Nós vamos falar aqui, repetindo, nós vamos falar do reino milenar de Cristo, nós vamos falar da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o tribunal de Cristo, ou o julgamento, juízo final. Para isso, nós vamos olhar primeiro, antes de qualquer coisa, para as escolas de interpretação, porque aí a gente vai entender um pouquinho na sequência dos fatos. Não que isso seja tão importante, você vai ver até lá no final que isso não é nada importante, a sequência dos fatos. Mas para você ter uma ideia de que as pessoas discutem muito a respeito disso. Tá? Essa discussão dura séculos na igreja. Então, eu até sempre digo o seguinte, que ninguém pode se achar mais do que os pais da igreja. Os pais da igreja tinham divergência quanto à interpretação do Apocalipse, com relação à interpretação da escatologia, dos textos escatológicos da Bíblia. Porque hoje nós, 2000 anos depois, nós que estamos bem longe do convívio dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, nós estamos falando lá dos pais da igreja que tiveram contato direto com Paulo, com Pedro, com João, como nós que não tivemos esse contato direto, nós temos apenas a tradição escrita e a tradição oral, séculos depois, como que nós vamos chegar a conclusões melhores e mais fiéis do que eles tiveram? Se eles não chegaram no consenso, quanto menos nós. Vamos lá. Os amilenistas, o amilenismo, eles seguem uma corrente de interpretação que os fatos serão da seguinte forma. Os profetas que falam dos eventos apocalípticos, eles devem ser interpretados, segundo essa interpretação, como figurativo. Então, tudo que os profetas e o próprio Apocalipse diz é uma linguagem muito figurada. Então, o milênio não é bem um milênio, não é 1000 anos literais. O milênio, para as pessoas que pensam assim, é os 1000 anos que Jesus tem governado sobre a terra a partir do nascimento de Jesus, ou a partir do ministério de Jesus, até o fim dos tempos. Então, este é o milênio. Por isso que é amilenista. Não existe um milênio propriamente dito. Essa é a interpretação da Igreja Católica, que acredita, desde lá de 1200 e alguma coisa, 1240 aproximadamente, que os papas, eles sentados no trono de Pedro, segundo a interpretação católica, eles governam a terra e Jesus, substituindo Jesus, não é? Porque eles são pontífices, eles são substitutos, vicários de Cristo, eles são substitutos de Jesus Cristo. Então eles interpretam que por essa substituição eles reinam sobre a terra e o milênio é isso, é o reino de Jesus através da igreja. Essa interpretação não é exclusiva da Igreja Católica, mas alguns reformadores pensavam assim e até hoje existem muitos, mas muitos amilenistas, inclusive nas principais denominações evangélicas, em especial aquelas de tradição histórica, né? Os reformadores e assim por diante. Bom, além disso, a interpretação é que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E Jesus ele volta, arrebata a igreja e julga a terra. E acabou o assunto. Então, na interpretação milenista, não existem fatos ou uma sequência certinha de fatos. Jesus volta e acaba com tudo e acabou, ponto final. Então, Augusto Nicodemos, que é um dos maiores teólogos do Brasil na atualidade, muito respeitado, é um ministro, um reverendo presbiteriano, ele é amilenista e ele sempre diz o seguinte: eu sou milenista porque é a mais fácil de explicar. Ele mesmo diz isso nos vídeos que você pode encontrar aí pela internet. Não vou dizer que é a mais correta, pelo contrário,
sempre o outro vai dizer que é a menos correta. Então, os amilenistas vão dizer que todos os outros estão errados. E assim por diante. Obviamente, existem falhas nessa interpretação, existem pontos positivos, como esse, por exemplo, da melhor explicação. Mas existem falhas nessa interpretação, muitas perguntas, muitas lacunas nos textos bíblicos. Quando a gente vai ler os textos bíblicos, ficam muitas lacunas por aí. Outra coisa importante do amilenismo é que não faz distinção entre Israel e a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é o novo Israel. Então, o povo de Jesus rejeitou ele. O povo de Israel rejeitou a Jesus. Então, a Igreja de Cristo passa a ser o novo Israel. Então, não tem distinção entre planos de Deus para Israel, planos de Deus para a igreja. Os amilenistas, então, eles interpretam que Jesus volta e instaura a paz e prende Satanás e assim por diante. Existe o pós-milenismo. Os pós-milenistas, essa é uma corrente um tanto quanto mais nova, embora houvessem sim reformadores que pensavam desta forma, mas a estrutura do pós-milenismo ele é um pouco mais jovem, digamos assim. No pós-milenismo, o evangelho vai tomando proporção tamanha que Jesus chega e já está tudo pronto para ele governar, já está pronto para ele reinar. Então é pós-milênio porque Jesus ele volta após estar estabelecido toda a paz, todo mundo virou crente e ficou coisa mais linda do mundo. Bom, esse é um grande problema, porque é uma interpretação ainda mais severa do amilenismo. Veja, tem muita coisa complicada. E como explicar, por exemplo, a tribulação, o anticristo? Então, eles vão dizer, tanto no amilenismo quanto no pós-milenismo, que o anticristo é tudo aquilo que se levanta contra a igreja, que se levanta contra Deus. Embora que no amilenismo tenha a figura própria ali do anticristo, da besta. Mas aqui no pós-milenismo, isso se confunde com todos os perseguidores da igreja na face da terra, porque vai chegar um momento em que tudo vai se extinguir e só vai virar a cristandade em paz e em harmonia. Bom, como você deve estar percebendo, ficam ainda mais lacunas nessa interpretação quanto àqueles eventos de Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, entre tantos outros textos da Bíblia Sagrada que falam da tribulação, da grande tribulação e assim por diante. A maior diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo está na segunda vida de Jesus, que será após a tribulação. Tá? Então, no amilenismo, acontece a tribulação e no final vem Jesus. Aqui no pós-milenismo isso é ininterrupto. Alguns teólogos vão bater de contra o pós-milenismo, principalmente pelo fato de que os pós-milenistas eles desaparecem logo depois de uma grande crise mundial. Aconteceram várias crises na história da igreja, e haviam pós-milenistas e de repente eles mudam de ideia justamente por causa dessas grandes tribulações que acontecem e vai tudo por água abaixo, principalmente a perseguição aos cristãos. Bom, essa não é a opinião minha, isso é que alguns teólogos vão comentar a respeito do pós-milenismo. Veja, todas essas visões, todas essas versões têm prós e contra. E as pessoas, os teólogos que debatem essas posições, vêm com tudo para cima daquela visão que eles não acreditam. Por isso nós estamos tocando esse assunto hoje. Cuidado para que ninguém te engane, porque aí você começa a pensar, eu sou pré-milenista, eu sou pós-milenista, eu sou pré-milenista histórico, eu sou pré-milenista dispensacionalista, porque existem divisões ainda dentro dessas versões. Eu não sou nenhum desses, eu sou bíblico. Você precisa ser bíblico, você precisa ser bíblica. Você não tem que ficar defendendo bandeira, postura, posição de teóricos. Essas teorias todas elas caem por terra. As palavras que jamais passarão são as palavras de Jesus. Essas jamais passarão. Por isso a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, o
pré-milenismo, essa tem desdobramentos maiores do que as demais, tá? O pré-milenismo, ele se divide em pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e assim vai, olha, são muitas correntes. Nessa interpretação, elas existem pontos das escrituras que são interpretados literalmente, outros pontos que não têm interpretação assim fácil, é interpretado de forma figurativa. Então, essa talvez seja a corrente de interpretação mais complicada de se entender e mais complicada de se defender. Tá? É muito interessante, é muito plausível, são muito plausíveis as explicações de todas essas interpretações, tá? Mas aqui fica bem complicado, e esse é um ponto negativo do pré-milenismo, de defender essas questões, tá? Nessa interpretação, ela tem a maior quantidade de desdobramentos também, porque não é apenas pré-milenismo no sentido do milênio em si, porque os pré-milenistas creem que Jesus ele vem estabelecer o milênio físico na Terra, e ele estabelece esse milênio, que é de 1000 anos, na grande maioria das interpretações aí dos pré-milenistas, tá? E esse milênio ele acontece após a grande tribulação. Esse pré-milênio é porque é antes do julgamento. Por isso que é pré-milenismo. Então, antes do julgamento acontece um milênio de paz na interpretação dos pré-milenistas. Essa interpretação ela combina também o reino milenar de Cristo com um reino invisível atual. Então, sim, Jesus governa a terra através da igreja. A igreja é o reino de Jesus nessa terra. Inclusive, aquela máxima da teologia que é o reino do já e do ainda não. A gente já falou isso nos episódios anteriores. É o reino do já, igreja de Jesus, mas é o reino do ainda não. Não foi totalmente estabelecido sobre a terra. Bom, eles reconhecem esse reino literal de Jesus na Terra após a segunda vida de Jesus, embora nem todos creiam nesse milênio de 1000 anos, tá? Não vai ser 1000 anos em si. Alguns defendem piamente que serão 1000 anos, redondinho. Outros dizem que 1000 é um número figurado na palavra de Deus. A segunda vinda de Jesus aí é um grande problema para os pré-milenistas, porque existem pré-milenistas que acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas. Então, antes de começar a coisa esquentar, o caldeirão ferver, Jesus volta invisivelmente, arrebata a igreja. Então chamam de arrebatamento, ou a vinda invisível de Jesus. Jesus vem sobre as nuvens, arrebata a igreja, a ressurreição dos mortos, e tudo acontece como naqueles filmes deixados para trás, por exemplo. Essa é a visão dos pré-tribulacionistas. Tá? Existem os mesotribulacionistas, que acreditam que a tribulação vai durar 7 anos. A maioria dos escatólogos creem que a tribulação durará, sim, 7 anos, sendo dividido no meio. 3 anos e meio o anticristo, a besta, é boazinha, e 3 anos depois ela entorna um caldo. Ela toma o lugar de Deus e quer receber culto e atrapalha com tudo e domina com braço de ferro a terra toda e vira no chapéu velho. Nesses 3 anos e meio, Jesus volta, e são os mesotribulacionistas. E tem aqueles que creem, por exemplo, como os amilenistas, que na tribulação de 7 anos, a igreja passa por todo esse período e aí Jesus volta. Jesus volta, leva a igreja e aí tem uma série de desdobramentos quanto aí é instaurado o milênio, não, espera um tempo, tem uma guerra, enfim. É uma confusão essas interpretações por aqui. Por isso eu repito para você, nenhuma delas está certa. Opa, poxa, aí você me complica, né? Nenhuma delas
é mais ou menos assim. Nenhuma delas é 100% fiel ao que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a Bíblia não deixa claro como serão esses fatos, como é a sequência exata desses fatos. Veja, nem o próprio Jesus deixou claro como aconteceria. Primeiro vai acontecer X, depois vai acontecer Y. Não tem isso em momento nenhum das Escrituras. Todas essas interpretações levam em conta um monte de textos que a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, já falei sobre os pré-milenistas quanto ao milênio, a volta de Jesus e o juízo final. O juízo final para todos esses é no final mesmo, é a última coisa que acontece. Agora, para os pré-tribulacionistas, tem uma questão muito importante aqui entre Israel e a igreja. Há promessas realizadas e confirmadas para Israel, há promessas confirmadas para a igreja. Então há uma distinção aqui, e alguns fatos ali vão ter mais explicações, em especial nos textos de Apocalipse, Daniel, Zacarias, que tem algumas questões ali realmente com Israel e com a igreja. Veja, isto é importante, de certa forma é interessante, mas para nossa finalidade aqui, que é entender o que Jesus vai fazer e não quando ele vai fazer, isso deixa de ser relevante também. Como eu já disse, muitos desdobramentos desses fatos têm várias interpretações distintas e, além do que, um grupo ainda mais complexo do que esses são os dispensacionalistas, que trabalham com dispensações. A gente já falou isso nas semanas anteriores. Agora, o problema do dispensacionalismo é que, além de ser muito polêmico, é uma tradição muito nova. Ela nasceu ali nos anos 1800, então antes na igreja não se pensava a respeito disso, nessa interpretação, o que fica bem complicado da gente defender também. Mas além disso, tem muitos desdobramentos e o dispensacionalismo é um pouco amilenista, é um pouco pós-milenista, é um pouco pré-milenista, tá? E aí mistura tudo isso, coloca num caldeirão e aí você já pensa como é que vai ser o caldo disso tudo. É bem complicado, é bem interessante, por outro lado, eu gosto bastante de estudar essas posturas, essas visões, essas interpretações. Gosto muito de ouvir, gosto muito de ouvir debates, inclusive, com relação a isso, tá? Claro, quando começa a perder a compostura, eu não gosto muito, mas eu gosto de ouvir eles defendendo essas interpretações todas. Eu acho bem interessante, gosto de ler livros a respeito disso também. Agora, nessas interpretações, a gente não pode pensar que elas são verdadeiras, porque verdadeira é apenas a palavra de Deus. Um exemplo do dispensacionalismo que a gente pode citar aqui é que é a completa separação entre Israel e a igreja. E aí Deus trata de uma forma com Israel, Deus trata de outra forma com a igreja. Israel comprado por Jesus tem promessas. Israel, que é só povo de Israel, é diferente. Então tem um monte de interpretaçõezinhas ali que acaba complicando demais ao invés de tornar fácil a interpretação da palavra de Deus. E a nossa proposta aqui é justamente facilitar as coisas para você. A nossa proposta é justamente que você entenda o que você lê. Né? Que o Espírito Santo te traga aí a revelação completa, obviamente, é ele quem faz isso, mas é facilitar o teu entendimento com relação ao que a Bíblia diz. Bom, claro, não me rechacem, eu estou simplificando e simplificando muito aqui essas visões, essas interpretações. É claro que muita coisa faz sentido em cada uma delas. Quando você começa a ouvir as pessoas que desposam dessas interpretações aí, você fica embasbacada de ouvir os caras falando sobre o assunto, porque é muito legal. Eles pegam um texto aqui, pegam um texto ali, juntam texto, é muito interessante.
sempre o outro vai dizer que é texto isolado. Grave isso daí. Quando você vê não, você está isolando textos. Sempre essa é a acusação um para o outro ali. Por isso que essas discussões elas não levam a nada. O que eu quero que você entenda é que a ordem dos fatos não faz a diferença. O que faz a diferença são os fatos. Uma piadinha bem recorrente aí nesse meio, muito batida, mais batida do que nota de R$ 2, é que 3 teólogos, cada um com uma visão diferente, um pré-milenista, um amilenista, um pós-milenista, eu vou colocar um quarto aí, tá? O quarto é dispensacionalista, porque todos esses vão para o céu, tá bom? Se eles são cristãos de verdade, independente da forma que eles pensam, eles vão para o céu. E aí Jesus volta. E os 4 são arrebatados, são levados à nuvem do céu, porque a Bíblia vai dizer que esse encontro se dará nos ares, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aliás, nas próximas semanas aí a gente vai falar um pouco mais sobre o arrebatamento. A igreja é levada, os 4 estão lá. Olha só que interessante. Um olha para o outro, em uníssono, os 4 dizem: viu como eu te falei que seria desse jeito? É assim. Todo mundo tem uma visão, todo mundo tem uma interpretação diferente, mas o fato ele continua sendo o mesmo. Jesus voltará. O milênio acontecerá, o julgamento de Deus também vai acontecer. Agora, o importante é a gente acreditar nesses fatos, não nas sequências, porque isso, na minha opinião, é muito, muito, muito irrelevante. Aliás, na minha opinião, minha pobre opinião, é que a interpretação dos fatos deve ser integral. Ou seja, eu leio tudo e integro tudo. Eu não preciso saber como e quando vão acontecer. Aliás, Jesus ele diz: não compete a vocês saber dos tempos. Jesus diz isso aos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8 até o versículo 14. O importante é que a gente saiba que esses fatos vão ocorrer. Agora, nos próximos episódios, a gente vai continuar interpretando, a gente vai continuar falando sobre esses fatos e alguns eventos e até alguns símbolos a gente vai tratar aí daqui para frente, até porque a nossa proposta é interpretar o Apocalipse, é interpretar não apenas a escatologia, mas o livro de Apocalipse, e a gente precisa saber de algumas dessas questões. Os evangelhos, eles trazem revelação de Jesus, eles trazem a mensagem de boas novas a respeito do reino de Deus, e eles trazem também os fatos que vão acontecer. Em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, você vai ver um sermão escatológico de Jesus. Bem, a gente vai traçar os principais eventos aqui, tá? Aquelas coisas que vão acontecer, mas é num esboço bem rápido do que o próprio Jesus disse, tá bom? Eu quero que você acompanhe com muita calma. Eu vou sugerir aqui que, como lição de casa, você leia alguns textos que falam da volta de Jesus, tá? Vai estar na descrição do vídeo se você está assistindo pelo YouTube. Se você está escutando o podcast, vai estar no blog. Aliás, como eu já disse, você pode recorrer ao blog a qualquer momento, que lá nós temos todos os textos.